Nesta manhã do dia 9 de abril, eu quero compartilhar com você um pouco de uma história sobre o enfrentamento de crises. O livro do profeta Daniel, no capítulo 2, tem 49 versículos e é praticamente impossível nessa live ler e comentar todos esses versos. Porém, o capítulo 2, ele diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e vai do verso 1 ao 11. Em relação a esse sonho, havia um problema que o rei havia esquecido completamente o que ele havia sonhado. Então, furioso porque os seus sábios não puderam interpretar o sonho, até porque ele não sabia contar o sonho, ele determina a morte de todos os sábios da Babilônia. Uma grande crise se instala e nesse momento entra em cena a oração de Daniel e os seus companheiros, que vai do versículo 12 até o versículo 23. Daniel chama os seus amigos para orar e eles vão buscar discernimento e sabedoria de Deus. E quando Daniel e os seus companheiros começam a orar, Deus, em sua sabedoria infinita, dá a interpretação desse sonho, que vai do versículo 24 até o 45. O rei, que havia esquecido completamente o sonho, é uma coisa misteriosa isso, Daniel conta para ele o sonho e com riqueza de detalhes, ele mostra o momento em que uma pedra é tirada da montanha sem o auxílio de mãos e fere o pé daquela estátua, e o rei, diante de tamanha revelação, ele que havia determinado a morte dos sábios da Babilônia, ele tem o seu coração mudado por causa da glória de Deus, da interpretação desse sonho. E no versículos 46 até o 49, ele relata a sua experiência de conhecimento da soberania e do poder de Deus. Terminando, eu quero fazer uma aplicação prática para nós. A primeira: Deus tem o controle da história. E é exatamente isso que esse texto diz. Aquela estátua que o rei sonhou e esqueceu era uma revelação de Deus para o futuro. A segunda: as crises nos governos e nações são oportunidades para arrependimento e restauração. Muitas crises já se instalaram no mundo. Por exemplo, na época de Egito, quando o faraó teve aquele sonho, ele não sabia interpretar. José foi um instrumento de Deus para solucionar o problema do Egito naquela época. Então, meu querido ouvinte, finalizando, em meio às crises, intensifique ainda mais a sua vida de oração e forme grupos de oração. É aqui que eu quero dar uma ênfase. O problema todo foi solucionado porque Daniel e os seus companheiros se posicionaram diante de Deus na busca da interpretação daquele sonho. Você e eu, que podemos cooperar com a nossa nação e com a crise que se instalou, orando individualmente e formando grupos de oração. Que Deus assim lhe abençoe profundamente e que nós possamos, no final dessa crise, assim como aconteceu nos dias de Daniel, vermos um grande avivamento espiritual e o nome de Deus sendo glorificado. Sou o pastor Pierre e sou aqui na cidade de Socorro. Que Deus te abençoe profundamente. Feliz 9 de abril.